Jaguarão, uma cidade que carrega uma bagagem de marcos e fatos que vem lá de 1800. Dizem que o nome de nossa cidade surgiu em função do nome do nosso rio, o Rio Jaguarão, que demarca a fronteira entre o Brasil e o Uruguai. Já o nome do nosso rio, dizem os contos, que veio pela lenda indígena dos Guaranis, que falavam sobre um animal que andava nas margens do rio, chamado de jaguaru. É uma cidade rica em história, rica em beleza natural. A nossa cidade é reconhecida pelo Estado como patrimônio histórico e cultural. Buscando resgatar todas essas peculiaridades que a Câmara de Jaguarão, em comemoração aos seus 191 anos de história, fez parceria com os historiadores do Instituto Histórico e Geográfico da cidade e também com a participação especial de integrantes do Clube 24 de Agosto e da Unipampa para lançar a série documental Historiando. É uma obra cheia de episódios falando sobre alguns dos nossos patrimônios culturais, mas também sobre fatos e curiosidades que aconteceram no século XIX e no início do século XX. Vale a pena conferir. Então, a partir de agora, eu te convido para viajarmos no tempo e conhecer um pouco mais sobre a nossa Jaguarão. Episódio de hoje, historiando sobre Jaguarão na Era das Navegações. Quem lembra o vapor Juncal, o Piratini, o Brasil, o Mirim? Hoje o cais vive sem barcos, mas nem sempre foi assim. Tudo ocorria em sua volta, choro, grito, vozerio. Se a cidade tinha alma, seu coração era o rio. Quando o leito estava abaixo, desde a curva vinha o apito e quem fazia o leva e traz era o bote periquito. Foi assim 70 anos. Uns dizem que foi bem mais, mas ninguém lembra bem quando, um dia, esvaziou-se o cais. Jaguarão, com relação a seus modos de contato com o resto do mundo, teve 3 épocas distintas. A primeira, ou a última, não, a atual, é a dos veículos automotores, automóveis, caminhões, ônibus que se deslocam pelas rodovias ou para Pelotas, Porto Alegre, ou para 33 e Melo, Montevidéu. Essa época vem desde os anos 70 até os dias atuais. Houve uma outra época anterior, mais ou menos dos anos 30 aos anos 70, que foi a época dos trens, em que as pessoas e as mercadorias cruzavam pela ferrovia. É uma época saudosa para muita gente, mas ela durou muito pouco tempo, 4, 5, 6 décadas no máximo. Jaguarão teve, como o Rio Branco, outra época muito mais extensa, que foi a época dos barcos, a época em que tudo acontecia na volta do rio. Desde o começo da povoação até mais ou menos os anos 40, 50 do século passado. Mas principalmente desde os anos 40, 50 do século 1800 até 1930. Nessa época foi a época dos vapores, dos grandes barcos que faziam a travessia desde Pelotas até Jaguarão. Vinham desde Porto Alegre, de Rio Grande, ou de Montevidéu e Buenos Aires, ou do Rio de Janeiro, entravam pelo canal São Gonçalo, cruzavam o Lago Mirim e chegavam até o Rio Jaguarão e a nossa povoação. A cidade toda vivia na volta do cais, ou dos cais, porque houve vários cais. O último barco, o vapor Rio Grande, fez a sua última travessia próximo aos anos 1950 e está magistralmente representado num conto do nosso maior escritor, Aldir Garcia Chilé, A Última Viagem do Vapor Rio Grande. Aqui nessa volta do Yacht Club passou boa parte da história da nossa cidade. Essa curva era conhecida pelo nome de Periquito, porque havia um pequeno bote que fazia a baldeação dos passageiros e mercadorias entre os cais
porque houve vários cais em Jaguarão, e os barcos que aqui chegavam, os vapores. Grande parte do que hoje conhecemos como história de Jaguarão teve o seu acesso por esta curva. Carlos Barbosa, um dos grandes nomes da nossa história, chegou por aqui saiu o Barão de Mauá, ainda menino, para fazer a sua história no Rio de Janeiro e ser o maior empresário que o nosso país já teve. Por aqui cruzou um presidente argentino, Carlos Anaya, cruzaram barões como Silva Tavares e muitos outros. Cruzou também Conde D, genro de Dom Pedro II, na época da Guerra do Paraguai, e também milhares de africanos escravizados que fizeram a história da nossa cidade. É uma das histórias que às vezes é difícil contar, mas para as charqueadas que havia em Jaguarão e para as estâncias, muitos africanos cruzaram por aqui. Então, essa curva do Periquito tem tudo a ver com a história da nossa cidade. Também passaram por aqui, e esse é um momento, uma história lúdica que eu acho que vale a pena contar, companhias teatrais que vinham de Montevidéu e Buenos Aires, do Rio de Janeiro, para fazer suas apresentações no teatro, no Cine Teatro Apolo, o Teatro Filodramático Apolo, que ficava ali na esquina que hoje é da CFC, mas foi de Sicredi, e é na frente do Banco do Brasil, de frente ao Banco do Brasil. E durante 50, 60, 70 anos se apresentaram ali. Circos de cavalinho que se apresentavam no Lago das Bandeiras, ou seja, que a nossa história passou por essa curva. A partir de 1897, essas companhias teatrais passaram a se apresentar no Teatro Politeama Esperança, que até hoje é um dos templos sagrados da cultura da nossa cidade. Agora estamos na frente do Cais Antigo de Jaguarão, entre as ruas Júlio de Castilhos e 15 de Novembro. Por aqui, grande parte da história da nossa cidade também passou. É nessas 3 quadras que, durante muitas décadas, a cidade viveu, teve seu centro pulsante. O mercado público era muito efervescente nessa época, e aqui tinham as companhias de navegação, destaque para nomes como Augusto Leivas, Pedro Frederico Rache, o Barão Tavares Leite, que ainda temos o Sobrado, o Grande Sobrado, que foi agora restaurado, contando um pouco dessa história. Também havia na esquina da rua 27 de Janeiro, na beira do cais, o Grande Hotel Avenida, um sobradão, um hotel de 2 andares maravilhoso que recebia os viajantes que vinham nesses vapores, esses diversos vapores que faziam a linha Pelotas-Jaguarão. Também eu chego às vezes a pensar que se pode ouvir o burburinho de carretas chegando ou partindo, levando mercadorias que saíam dos barcos, e toda sorte de rumores de pessoas que viajavam, que partiam ou chegavam esses vapores durante 100 anos, mais de 100 anos. A nossa história passa por aqui. Mercadorias como açúcar, erva mate, tecidos, charque, lenha, tudo chegava por aqui. Também é importante falar que nessa época o que mais se falava na beira do cais, dos cais, esse cais entre a Rua 15 e a Rua de Júlio de Castilhos, que durou uns 70, 80 anos e que só foi trocado depois por iniciativa inclusive da Câmara de Vereadores de Jaguarão. Primeiro ela colocou em 1875, mandou fazer um novo cais, um cais de pedra, e depois surgiu o cais que temos até hoje, que é quase em frente à Praça do Desembarque. Mas, por exemplo, o grande murmurinho, as grandes perguntas que aconteciam aqui, as grandes conversas eram se o Sangradouro dava aval. O Sangradouro era o banco de areia que havia na saída do canal São Gonçalo para a Lagoa Mirim. Se não dava aval, as pessoas tinham que ficar mais um dia esperando que as águas subissem para os vapores cruzarem. Ali tinha a Vila de Santa Isabel dos Canudos, que foi muito importante naquela época, porque era o lugar em que os vapores faziam sua
sua parada para que as pessoas pudessem ingerir alimentos, dar uma pausa na sua viagem, ou até para pernoite. Outra questão importante foi a construção do único farol que existe na Lagoa Mirim, que é o farol da Ponta Alegre. Ou seja, que tudo acontecia nessa volta desse cais, e por mais de 100 anos, o coração da cidade, o coração pulsante, foi à beira do rio. Agora estamos próximos à Ponte Mauá. Em 1912 começaram a obra da ferrovia. Foi começada a obra da ferrovia que finalmente seria inaugurada somente em 1932. Já havia uma ferrovia entre Rio Grande e Bagé, e isso aconteceu desde o ano 1884, e vocês imaginam que só em 1932, após a construção da Ponte Mauá, é que a nossa ferrovia foi se juntar à linha Jaguarão-Basílio, foi se juntar à estação Basílio para fazer parte da grande linha ferroviária do Rio Grande do Sul. Por que esses 50 anos de diferença entre a linha Rio Grande-Bagé e a nossa linha ferroviária? Muito porque aqui Jaguarão sempre foi uma cidade em que a parte fluvial foi muito forte. Era à beira do rio, não era a ferrovia a prioridade, era à beira do rio. Então, essa ponte, que foi inaugurada em 1930, ela deu início à ferrovia, mas já havia muito antes. Assim que em 1884, quando foi inaugurada a ferrovia de Rio Grande, Jaguarão seguiu por mais 5 décadas vivendo na beira do rio. Os vapores seguiam chegando e as linhas seguiam fazendo suas viagens regulares semanalmente e diariamente. Para terminar, uma cena que eu sempre gosto, misturando literatura e história, é recordar que um dia, em 1820, um exilado político que depois se tornaria presidente argentino, Carlos Anaya, ele esteve no mesmo cais, ou na beira do mesmo rio, do que um menino de 9 anos que partia para o Rio de Janeiro, chamado Irineu Evangelista de Souza, que vai ser o maior empresário que o Brasil já teve, uma das maiores personagens da nossa história. Eu imagino a cena e imagino o menino olhando para o lado do rio, onde hoje está a ponte que levaria o seu nome. Justamente ele que vai ser, ou que foi, o grande impulsionador da navegação, com companhias de navegação, com estaleiros fundados em seu nome, veria uma ponte onde estava a ferrovia, e de certa forma foi isso que deu final à época das navegações de Jaguarão. Seria uma cena que eu acredito que daria um livro, um filme, um conto. Em um resumo muito sucinto da nossa história, creio que foi possível dar umas pinceladas sobre essa época, que foi aquela em que Jaguarão mais tempo viveu. Aquela em que o Rio Jaguarão era o coração da nossa cidade. Estas quadras da beira do rio, viram passar durante mais de 100 anos a nossa história. Quem lembra o vapor Rio Grande, o Guarani, o São Pedro, o Merlim, parecia tudo eterno, mas não é que o eterno tem fim. Veio a ponte com suas torres, vieram trilhos e trens. O rio despertou-se um dia e já não viu mais ninguém. Fechou o Hotel Avenida, criou limo, periquito. Hoje, às vezes, por suas águas, cruza um areeiro solito. Em seu porto abandonado, já ninguém lembra mais nada e cabe todo esse passado numa foto amarelada.